Hoje é um dia muito especial para o calendário evangélico do mundo inteiro. As igrejas protestantes, sobretudo as igrejas históricas, reservam esse dia para um dia de ação de graças. É um calendário importante, uma data importante do nosso calendário. Poucas igrejas evangélicas no Brasil tratam desse dia da maneira como ele merece. A gente passa o ano inteiro com os nossos afazeres, com as nossas preocupações e dificilmente temos um dia para nós agradecermos. Mas a nossa tradição protestante, ela lembra isso, que esse dia, a última quinta-feira do mês de novembro, é o dia para a gente agradecer. Essa data ela é mais lembrada no hemisfério norte, mas aqui no Brasil, ela também faz parte do calendário brasileiro. E muitas igrejas evangélicas colocam essa data no seu calendário próprio, como é o caso da nossa igreja. Todos os anos, nossa igreja costuma fazer um momento de celebração da gratidão, de ação de graças, convidando irmãos e irmãs, todos e todas, para que nós possamos juntos agradecermos a Deus pelas graças recebidas. E eu gostaria de, neste dia, nessa fase que nossa igreja está vivendo, que é uma fase que a gente chama de híbrida, eu gostaria de chamar a você para, junto comigo, refletirmos um pouco sobre esse poder que a gratidão tem, o poder da gratidão. Essa será a nossa reflexão neste momento. E eu convido você a nos acompanhar nesta meditação. Estou empenhado em pensar nisso. Neste dia de ação de graças, gostaria que nós resgatássemos, ou pelo menos nos lembrássemos do poder que a gratidão tem nos nossos relacionamentos, na construção de nossa vida, na nossa existência como pessoas e até mesmo na nossa espiritualidade. O texto que eu gostaria de convidar você a meditar junto comigo encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo de número 2. Apenas um trechinho desse versículo, quando ele lembra, e ele já fez isso em outras cartas, quando ele lembra a expressão sejam agradecidos. Meu irmão, minha irmã, ouçam a palavra de Deus dizer para nós: sejam agradecidos, sejam agradecidos. É preciso a gente lembrar o quanto isso é poderoso na nossa vida. Eu diria mais, o quanto isso é transformador, o quanto isso é libertador. Talvez você diga assim, mas eu não tenho nada para agradecer. A minha vida é cheia de lutas, cheia de problemas, mas eu digo para você, siga a palavra de Deus, seja agradecido, seja agradecida até mesmo pelas suas lutas, pelos seus sofrimentos, pela oportunidade da gente estar junto aqui, lamentando muitas coisas que nós não nos sentimos bem que aconteçam na nossa vida, na nossa família, nas nossas relações de um modo geral. Ser agradecido, meu irmão, minha irmã, não é uma coisa fácil. Eu concordo com você. Porque a gratidão em si comporta um mistério. Há um mistério inerente à prática da gratidão. Não é porque a gratidão tenha algum indicador nela mesma que traga satisfação para a gente. Nem sempre. Nem sempre você agradecer por uma coisa na sua vida é algo agradável. Também isso não resulta em muita realização pessoal na vida de ninguém. Mas a gratidão, meus irmãos, minhas irmãs, proporciona algo extraordinário no que diz respeito aos grandes desafios da nossa vida. Para que nós possamos nos tornar pessoas agradecidas, é preciso abrir mão
daquilo que nós temos como a nossa, a- os nossos valores, que na verdade não é, não significa tanto. Para que possamos ser agradecidos, você não precisa fazer muito esforço, você não precisa abrir mão de nada, apenas reconhecer que há um prazer quando algo nos proporciona uma certa satisfação, um bem-estar, um alívio, uma palavra de consolo, um conforto na hora da luta. A gratidão, meus amados irmãos e irmãs, nos conduz a nos abrirmos para uma relação com o outro, para descobrirmos o valor do outro e, acima de tudo, para oferecermos o que todos nós temos em abundância: a alegria de ter recebido uma dádiva de alguém sobre nós. A gratidão, então, nos conduz a nos abrirmos para o outro. Ser ingrato é talvez aquilo que todo mundo sabe fazer facilmente. Os ingratos são aqueles que têm dificuldade para expressar o prazer de receber algo e de serem abençoados por alguém. Como nós costumamos imaginar, a gratidão ela sempre foi um assunto de interesse de todas as esferas humanas. E, sobretudo, no pensamento ocidental, o tema da gratidão vem sendo tratado na esfera religiosa, na esfera teológica e, sobretudo, na esfera filosófica. Eu gostaria de trazer para você três formas da gente pensar no Ocidente a respeito do que significa a gratidão para nós. A primeira expressão que nós vamos encontrar é aquela que diz que a gratidão é uma virtude. As pessoas são virtuosas quando sabem agradecer. Agradecer é um ato de sabedoria, é um valor, é uma ação proveitosa para a vida. Quem disse isso foi um filósofo do século XVII chamado Baruch de Spinoza. Ele reconheceu a gratidão como uma virtude dos homens livres. Não é qualquer um que pode exercer a gratidão. Também a gratidão ela é uma virtude tão importante como é, por exemplo, a boa-fé, a coragem, é, até mesmo a maneira de enfrentar a morte e também a nossa vida em comunhão. A gratidão é uma virtude inerente às nossas relações. Spinoza dizia que só os homens livres são gratos uns para com os outros. O contrário disso é a inveja, o ciúme. O contrário da gratidão tem a ver com sentimentos negativos, paixões, ressentimentos que nos levam a pensar só em nós mesmos, sermos egoístas. Então, é preciso saber moderar as nossas paixões, as nossas emoções, os nossos afetos, para a gente saber retribuir com amor, com o sentimento de generosidade, o bem que temos recebido nesta vida, por piores que sejam as circunstâncias que estejamos enfrentando. Sempre há algo de que nós podemos reconhecer como um valor que nos foi concedido para passarmos pelas nossas lutas. Um outro modo de pensar a gratidão no Ocidente é a ideia de que a gratidão é um dever moral, que nós temos um compromisso de sermos agradecidos. Essa foi a ideia dos iluministas. Jean-Jacques Rousseau já pensava assim. E foi Immanuel Kant, na sua Metafísica dos Costumes, quando ele discute o problema do direito, o problema das relações sociais e das relações humanas, que ele vai falar sobre a gratidão
como um dever moral para com o outro, em razão das coisas boas que ele faz para nós, ou das coisas boas que ele nos representa. Então, é uma ação que deve ser sempre motivada por um certo sentimento de praticidade. E ele fala de um amor prático, de uma prática do amor genuíno, daquilo que nasce do coração, por entender a necessidade do outro. Se o outro é importante para a minha vida, eu tenho o dever de ser grato para com ele. É como se fosse uma atitude de benfeitoria da minha vida, como se fosse um ato de benevolência da minha vida, da minha parte, como se fosse uma solidariedade da minha parte, como um respeito que eu devo à dignidade do outro. Isso é ser agradecido. A gratidão se expressa como um reconhecimento e um estímulo para que a benevolência e a solidariedade sejam estimuladas como práticas saudáveis a serem desenvolvidas com todos e todas. Mas também há uma outra maneira de pensar que vem da filosofia, que é entender a gratidão como uma imitação de Cristo. Ah, mas pastor, a filosofia falou isso mesmo, que a gratidão é uma espécie de imitação de Cristo? Olha, eu te digo que sim, por incrível que pareça. Foi o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard que pensou dessa maneira. Ele era um pastor luterano, mas ele não deixou de lado o seu apego à filosofia. Ele estudou em profundidade a filosofia no seu tempo, no século XVIII, e criticou os maiores filósofos da sua época. E uma das coisas que ele entendeu é que nossa vida, por ela ser muito marcada pela angústia e até mesmo por um dilema ético, né, que é a necessidade de nós tomarmos atitudes radicais para a nossa transformação, é que ele vai pensar na gratidão como um destes fenômenos essenciais para a nossa existência. A ideia de gratidão em Kierkegaard foi considerada como um conceito associado à graça. É algo que vem de fora, porque o maior exemplo de uma pessoa grata, de uma pessoa digna, o melhor ser humano que aqui viveu foi a pessoa de Jesus Cristo. Isso implica da parte da gente, uma espécie de um esforço de se aproximar desse tipo de pessoa que foi um paradigma para toda a humanidade. Ser grato é ser como Cristo foi, tão humano, tão preocupado com o outro, tão generoso, tão doador de si como Cristo foi. Isso é, em suma, ser grato. Cristo, ele acaba se tornando o nosso modelo de uma atitude saudável, de uma atitude que vale a pena ser vivida. É o melhor modelo de atitude de uma pessoa grata, é a pessoa de Jesus. E ele deve ser imitado por todos os que o seguem, como uma pessoa, pelo fato de nos ter acolhido em amor e graça. O jeito que Jesus nos cuida é exatamente a maneira como nós podemos também agir. E Kierkegaard chama isso de discipulado. É a maneira de seguir a Jesus, é o seguimento de Jesus. A imitação de Cristo, que é o discipulado para ele, não vem primeiro, mas é a graça. Então a imitação se segue como um fruto de gratidão pelo que Cristo fez por nós, tão bem quanto se é possível. Isso é Kierkegaard que está falando, tá, gente? É a gratidão, então, meus irmãos, minhas irmãs, que nos une a Cristo e nos encoraja a segui-lo, que faz nascer o amor por ele
e nos leva a retribuir o benefício recebido em forma de imitação de sua maneira de ser. Imitação de Cristo é a nossa maior expressão de gratidão. Quer se tornar uma pessoa grata? Tome uma decisão de ser um imitador de Jesus. É assim que Kierkegaard vai nos orientar. Interessante, meus irmãos, que essas três considerações, a gratidão como uma virtude, a gratidão como um dever moral, a gratidão como uma imitação de Cristo, são considerações que nos ajudam a entender o quanto é importante a gente desenvolver a gratidão em nossa vida. O quanto ela é poderosa. As escrituras, elas nos lembram isso o tempo todo, que ser grato é algo que faz muito bem para a nossa vida. A gratidão, então, para exercer o seu poder extraordinário nas escrituras, ela é fundamentada na nossa relação com Deus. E é a partir de nossa relação com Deus, sendo agradecidos a Ele, é que nós podemos desenvolver a nossa gratidão uns com os outros. O salmista ele já dizia: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Isso é a palavra de Deus falando em Salmos, capítulo 50, versículo de número 23. Eu queria dizer três coisas ainda sobre a gratidão. Três coisas poderosas que a gratidão representa. A primeira delas é que a gratidão é sempre uma expressão de alegria. Pessoas agradecidas, meus irmãos, minhas irmãs, têm um olhar menos pessimista sobre a vida, conseguem encontrar motivos de alegria, até mesmo nas situações mais desfavoráveis da vida. A alegria que vem da gratidão é o que nos conduz a atitudes de contentamento, atitudes de sermos mais generosos, atitudes de sermos mais solidários, mais envolvidos no cuidado uns com os outros, no cuidado da criação. Isso tudo é tão necessário para nós vivermos num tempo dominado por sentimentos como ganância, como o hedonismo, a busca pelo prazer, a busca do gozo a qualquer custo, o individualismo, tantas coisas que estão distantes do propósito de Deus para nós, que nós acabamos colocando em prática. O Salmo de número 92, versículo 1, lembra que a gente precisa ser agradecido. E ele diz como é bom render graças, como é bom ser agradecido. E ele diz mais um pouquinho, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. A segunda coisa que eu queria dizer sobre o poder da gratidão é o fato de que ela é uma expressão de amor. Pessoas agradecidas desenvolvem uma afetividade pelo outro mais sensível, mais voltada para as suas necessidades, mais marcada pela compaixão, mais marcada pela graça na nossa vida. É claro que isso nos leva a pensar qual o lugar do amor no nosso relacionamento. Não estou falando de amor como um outro sentimento, estou falando do amor que Jesus nos ensinou a ter, daquele amor do mandamento de Jesus, de amarmos uns aos outros como ele nos amou. Isso é algo que nós precisamos aprender a cada dia. As pessoas que amam como Jesus ensinou, podem exercitar melhor atitudes como o perdão, atitudes como a misericórdia, como a compaixão. E isso tudo faz tanta falta nos nossos dias atuais. E é interessante que pessoas que conseguem fazer isso de coração aberto, por causa do seu sentimento,
por causa da sua compaixão, por causa do seu amor uns pelos outros, por atender o chamado de Jesus, são capazes de agir sem que isso pareça uma barganha, sem que pareça algo hipócrita, fingido da nossa parte. Por isso, meus amados irmãos, exercitem o amor, porque isso é algo que pode despertar em nós essa atitude de gratidão. Gratidão é uma expressão de amor uns pelos outros. O Salmo 136 nos convida a sermos agradecidos também. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sabe por que Ele é bom? Porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor para nós. E quem ama é bom para o seu próximo. Quem ama quer o melhor para o seu próximo. O seu amor dura para sempre, diz o salmista. Que isso aconteça aqui entre nós também, meus irmãos e minhas irmãs. A terceira coisa que eu quero dizer sobre a gratidão é que ela é uma expressão de amizade. Pessoas agradecidas reconhecem o valor do outro, querem ter a proximidade do outro. E olha que a amizade é um relacionamento que nasce da confiabilidade. Muitas vezes nós vivemos uma vida achando que não podemos ter amigos e confundimos colegas com amigos, irmãos na fé com amigos, mas na verdade, parente com amigo, mas na verdade, o amigo é aquele em quem a gente confia e a gente se torna confiável. É somente através do sentimento de gratidão que isso pode se tornar possível. Pessoas agradecidas são capazes de tornar uma vida inteira voltada para as necessidades do outro, para atender às demandas do outro, para se deslocar ao lugar do outro. Não para ter uma vida somente voltada para si mesmo. A gratidão é que nos estimula a vivermos na dimensão do outro. Somente os egoístas, os interesseiros, os gananciosos e os perversos não conseguem ser agradecidos, porque eles não conseguem se deslocar para o lugar do outro. Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: mas nós devemos sempre, sempre, sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados. Que carinho que Paulo tinha por aquela igreja, de olhar para aqueles irmãos e irmãs como seus amigos, como partes inerentes da sua existência, para quem ele se dirigia com amor e ternura, oferecendo a sua própria vida em favor daqueles irmãos e irmãs daquela igreja. Bem, meus irmãos, para a gente encerrar essa palavra, eu quero voltar a lembrar algo que falei logo no começo. Há um poder inerente à prática da gratidão. Talvez você duvide disso. Talvez você coloque isso em suspeita, mas eu garanto a você que há um poder inerente à gratidão que está ao nosso alcance. Não é o poder que se assemelha à dominação para você ter controle sobre o outro. Não é um poder para você explorar o outro. Não é um poder para você fingir algo que você não é, mas é o poder de se tornar uma pessoa melhor no lugar onde você vive, uma pessoa melhor para a sua família, uma pessoa melhor para a sua igreja, uma pessoa melhor para o seu local de trabalho, uma pessoa melhor para a sociedade em que você vive, uma pessoa melhor para o Brasil, uma pessoa melhor para o mundo. O objetivo de você desenvolver a gratidão na sua vida é fazer de você uma pessoa melhor.
Amém? Eu desejo que você coloque isso em prática no seu viver diário. Que você exercite a gratidão cada dia, cada momento, para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Salmos de número 103, verso 2, é o texto que eu gostaria que você levasse para o seu dia a dia. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Amém? Agradecer por todas elas. O ar que respiramos, nossa vida diária, nossos relacionamentos, nossos recursos, ainda que poucos, mas que é o que temos. As pessoas que amamos, que estão à nossa volta, tudo isso lembra para nós que nós precisamos ser agradecidos. Nesta hora, eu queria convidar você a fazer uma oração de gratidão comigo. Essa oração de agradecimento. Agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem dado, como diz o salmista. Não esquecendo de nenhuma delas. Você consegue lembrar-se de todas elas? Então, feche os seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, Dia Internacional de Ação de Graças, porque neste dia a Tua palavra nos lembra que existe um poder inerente à atitude da gratidão. Nos ensina, Senhor, a sermos agradecidos, como orienta a Sua palavra. Nos ensina, ó Deus, a desenvolvermos essa atitude tão necessária para os nossos dias. Queremos, ó Pai, ser pessoas melhores para abençoar a vida daqueles que nós amamos, daqueles que nos cercam, do mundo em que nós vivemos. Queremos ser pessoas, ó Pai, que servem, pessoas que se doam, pessoas que são capazes de fazer o bem para aqueles que estão à nossa volta. Senhor, nos ensina a sermos mais solidários, a sermos mais bondosos, a sermos mais amorosos, mais sensíveis à dor do outro. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê um fim de dia agradável, a fim de que nós possamos, ó Pai, ter espaço para exercitar esta vontade que nós temos, esse desejo que nós temos de demonstrar gratidão pelas pessoas que estão à nossa volta. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meu irmão, minha irmã, quero agradecer pela tua presença aqui e convidar você a estar conosco no domingo. Continuamos com nossas atividades virtuais, tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Domingo pela manhã, nós teremos a última aula dos estudos na carta de Tiago. Será às 10 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal do YouTube. E às 18 horas, teremos mais uma mensagem da nossa jornada em busca de uma vida bem-sucedida. Estamos falando sobre sucesso todos os domingos às 18 horas. Você também é convidado a fazer a leitura bíblica. Dá uma olhadinha nas playlists da página da nossa igreja no YouTube e você acompanha, atualize as informações que você precisa. Eu tenho certeza que quando terminarmos esta jornada, você também será uma pessoa bem melhor. A jornada em busca de uma vida bem-sucedida é algo que todos nós precisamos empreender. Deus o abençoe. Um feliz dia, final de dia, de ação de graças para todos e todas.